O fim de uma era. Estamos chegando no limiar onde até a própria ciência diz que sinais na Terra estão demonstrando de que em breve teremos cataclismas, catástrofes terríveis na Terra, e tudo aponta para esse afunilamento que sempre estou falando aqui. Temos muitos sinais da palavra de Deus que já estão cumpridos, outros estão se cumprindo, e nós precisamos estar alertas, muito alertas, porque vemos sinais, tanto no clima, vemos terremotos, vemos o mar avançando, muitas cidades litorâneas estão já sofrendo. Isso se escutava alguns anos atrás, 10, 20, 30 anos, queria acontecer, mas nunca pensamos que isso seria a realidade. Mas já cidades estão sofrendo com o avanço do mar, assim como terremotos, grandes terremotos, inclusive já anunciados para esse ano de 2025, grandes terremotos. No meu país, que é o Chile, nós sempre sofremos com grandes terremotos e já estão anunciados grandes terremotos para 2025, fora as guerras, desordem e tudo que está acontecendo neste mundo. É impossível ignorar esses fatos se você é futurista, se você acredita nessa visão escatológica que de fato Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, nosso Salvador, vem buscar a sua igreja e vem de fato um fim para esta era. Queridos, fiz um esquema aqui. Não quero colocar aqui datas específicas, fiz somente para termos uma ideia, não é uma ordem cronológica. Por favor, os cronológicos não me critiquem, porque não são datas específicas, é uma variante, mas eu separei aqui alguns milênios. A história é dividida em milênios e nós vamos ver como esses milênios apontam de fato para um grande fim. Eu quero que você desde já deixe o seu comentário se você acredita que o Senhor vem. Porque muita gente não acredita mais na vinda de Cristo, muitos dizem que isso é algo histórico que já aconteceu, nós não devemos acreditar nas histórias bíblicas porque são fantasias religiosas e assim também. Muita gente está há séculos esperando, mas nós devemos aguardar a Cristo sim ou não. Quero que você comente. Mas eu dividi aqui numa linha de tempo, começando aqui, desde Adão aqui, seria a criação de Adão, até Noé, como uma medida ali, mais ou menos, pode ser mais ou menos, 1000 anos seriam 20 jubileus. Eu estou separado em jubileus porque eu vou explicar isso já já. Mas olha, de Adão até Noé, aqui nós vemos todo o processo do dilúvio, pelo menos aqui 1000 anos. De Noé até Abraão, mais 1000 anos, mais 20 jubileus. Para quem não sabe que um jubileu são 50 anos, então subdividido dá 20 jubileus. Abraão até Davi, aqui no meio temos Moisés e a implantação ou a administração da própria lei e todo o serviço levítico para o povo de Israel, o qual é transitório. Nós sabemos disso. Abraão até Davi, mais 1000 anos, mais 20 jubileus. E de Davi, o rei Davi, até Jesus, temos aqui mais 1000 anos. Nós temos, em média, mais ou menos, temos 4000, são 4000 e poucos anos. Temos aqui, ao todo, 4 milênios antes de Cristo. Nós sabemos que a instituição da celebração dos jubileus é inserido aqui no tempo da lei com Moisés, embora a lei já existia, o próprio Abraão guardou a lei, a própria palavra diz que ele guardou mandamentos, estatutos, e nós vamos ver que o próprio Abraão, esses homens andaram segundo a vontade do Senhor, sacrificavam, andavam em preceitos, mas ela é dada somente com Moisés, através da saída do povo de Israel aqui, do Egito, de Abraão, aqui nesse intervalo, ele é designada toda a autoridade da lei através de Moisés e começam a celebrar os jubileus. E o povo andou 40 anos no deserto e somente quando chegou na terra prometida ele celebrou o seu primeiro jubileu e começa a contagem dos jubileus. Mas essa contagem de ano no calendário judaico já existe. Não esqueça que o calendário judaico não tem nada a ver com o calendário gregoriano. Não esqueça também que o calendário é por novilúnios, ou seja, por luas novas. E são ciclos diferentes. Por exemplo, o nosso calendário é de 30 a 31 dias. Em Israel são de 28, 29 dias. São ciclos lunares, porque a cada lua nova, sempre explicam isso,
uma lua nova é uma novidade. Justamente a palavra mês, Hodesh em hebraico, deriva da palavra Hadash, que significa novidade, algo novo. Então toda vez que aparece uma lua nova, que é um filezinho de uma lua nova, onde há escuridão, preste atenção, a escuridão, nessa lua nova começa um novo ciclo para o calendário de um mês, e assim vai avançando. Você sabia também que o calendário judaico tem às vezes, né, dependendo do ano ebolístico, vai ter 13 meses. Nós precisamos mais para frente estudar isso. Por isso não tem nada a ver com o nosso calendário. Então, nós no calendário judaico não vamos ver que estamos em 2025, nós já começamos 2025, mas está muito mais avançado, está quase chegando a 6.000 anos já. Então, mas podemos subdividir com uma ideia, tá bom? Não estou aqui marcando com datas específicas numa cronologia, mas é ter uma ideia de 4 milênios antes de Cristo. Ou seja, temos aqui 80 jubileus, 20 jubileus, mais 20, mais 20, ou seja, nós vamos ter 80 jubileus antes de Cristo. Essa é a média, tá? Pode ser mais e menos, mas essa é a média. E temos aqui o ano em que Yeshua começa a pregar, aqui está a divisão de antes de Cristo e depois de Cristo, certo? E nesse ano que ele começa o seu ministério com 30 anos de idade, porque ele já havia alcançado a maioridade, e estava um homem formado, e justamente nesse ano em que Yeshua fez 30 anos, iniciou o seu ministério, era ano de jubileu, era ano de celebração, era um ano aceitável. Aí se cumpre exatamente o que Isaías, você já leu Isaías quando diz que ele foi ungido, o Espírito Santo está sobre mim, me ungiu para... Aí ele começa a declarar o que é o ano aceitável do Senhor. Isso é algo maravilhoso. Então, Yeshua, quando inicia esse ministério, ele está anunciando jubileu e o cumprimento da profecia, lógico. Ali a congregação de judeus e de rabinos e de fariseus quiseram apedrejar Jesus, o expulsaram porque acharam que era uma aberração, mas de fato ali estava começando um novo tempo. Esse novo tempo aqui que começa até esse período, aqui esse em vermelho seria o período do ministério de Yeshua, ele morre e aí começa depois de Cristo. Aí temos pelo menos mais 2 milênios, mais um milênio, 2 milênios, e nesse milênio nós estamos já no finalzinho, aqui no finalzinho. Para quê? Para que possamos experimentar o fechamento, para já nos prepararmos para o final. Então, somando 80 a.C. mais 40 jubileus, ou será 4 milênios e 2 milênios depois, nós vamos fechar aí com 6.000 anos praticamente, em média, e temos aí 120 jubileus ao todo. E é onde eu quero chegar, nesse número 120. Não esqueça que depois de Cristo, a igreja avança. E no ano de 313, anotei aqui, isso aqui é muito importante, porque uma igreja só foi fundada. A igreja de Jerusalém, a igreja apostólica de Jerusalém, a igreja de Yeshua HaMashiach, de Jesus Cristo. E essa igreja, com base no apostolado em Jerusalém, começa a crescer, porque o próprio Yeshua disse, vão de Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. E vai avançando para a Europa, assim como Paulo foi para Roma, como o evangelho chegou para Roma. E tem uma grande oposição. Roma, preste atenção, é símbolo de paganismo, é símbolo de oposição, é símbolo de maldição. Roma, naquele tempo, era símbolo do próprio anticristo. Os romanos eram vistos como os anticristos. Tá bom? Então, nós, quando vemos até, se você lembra da estátua de Nabucodonosor, naquela revelação que o próprio Daniel desvenda, e nós já fizemos estudos aqui, vá lá e veja o estudo que temos feito desde a Babilônia, que é a cabeça de ouro, vai descendo, Medos e Persas, Grécia, vai descendo até Roma. Tudo isso é algo profético, é uma ação maquiavélica, demoníaca, opositora à obra de Deus, ao povo de Deus, e Roma é crucial para demonstrar a sua oposição ao Cristo. De fato, é que os primeiros apóstolos, todos foram mortos, a não ser
O próprio João, que diz a história que ele foi fervido em azeite, ele sobreviveu e foi exilado ali na ilha de Patmos, mas os imperadores todos se opuseram e mataram. Todos os apóstolos morreram por mão do poderio de Roma. Então é o poder do anticristo trabalhando. Os próprios cristãos sofriam nos coliseus romanos, com as feras, com os leões. Por quê? Porque os verdadeiros cristãos apostólicos de Jerusalém, eles entregaram a sua própria vida por causa do evangelho. Então, Roma, repito, é maldição, Roma é oposição, Roma é malignidade, é paganismo e é anticristo. Mas o que acontece em 313? Um chamado Constantino, em 313, ele percebe que Roma não consegue dominar o poder daqueles que se diziam cristãos, dos messianos, daqueles que acreditaram em Yeshua HaMashiach. E ele, muito astuto, muito habilidoso, diz ter uma visão e ele se converte. Como bom político, ele estrategista, malandro, ele se converte ao cristianismo. E ele pega a essência de Jerusalém e a leva para Roma. Olha aí a apostasia. Olha a coisa maligna. E ele oficializa agora, até aqui, o poder de Roma matava, o poder de Roma queimava, dilacerava e perseguia a igreja. Agora, Roma adota a religião cristã como religião oficial. E aí começa o período mais horrível, terrível de trevas, de apostasias, de invenções, onde a igreja se torna romana. Aí surge a famosa, aí sim, surge com Constantino, a igreja apostólica romana. E a igreja de Jerusalém continua. A igreja se espalha pela África, pela Europa, e há um remanescente que não se vendeu a Roma, não se associou a Constantino, não se associou às leis de Roma, e essa é a igreja verdadeira. Muita gente diz, não, a igreja romana é a igreja verdadeira. Não entre nessa falácia. A igreja verdadeira é a igreja que prevaleceu em Jerusalém, com base em Jerusalém, que se espalhou pelo mundo, vai crescendo, vai chegando até as Américas mais para frente, porém a sua base sempre vai ser Jerusalém. É a igreja que Yeshua fundou em Israel. Então não tem nada a ver com Roma. Então houve um desvio. O poder de Constantino desvirtuou uma ala. Lógico que cresceu. Por que cresceu então? Por que essa igreja é tão pomposa em Roma? Por que é tão suntuosa? Por que é cheia de ouro? Porque ela matou. Porque ela pegou a maldição de Roma e começou a perseguir os que se opunham. Aí o poder do Estado de Roma, junto com o clero católico, começa, e toda a autoridade papal. Aí surge o papado, surge tudo que é invenção de padre. Onde você encontra papado na Bíblia? Mas você encontra apostolado, apóstolos e pastores, como a igreja preservou esse nome originalmente, se conserva até hoje, porque o que está na palavra de Deus, e o próprio Yeshua diz que ele é o bom pastor, ele não diz eu sou o bom papa, ele diz eu sou o bom pastor. E todos os pastores da grei do Senhor nunca são chamados de padres. Então essa é uma falácia, e essa igreja de Roma, ela se desvia. E aí começa a adotar, como nós já temos ensinado aqui, um monte de coisas maléficas, malignas, pagãs. E hoje essa igreja romana, que é apóstata, essa igreja segue os preceitos de Roma e segue as tradições de Roma. Ela não segue, eles fazem questão de dizer que não tem como base a sã doutrina, não, que não creem na infalibilidade da palavra, eles creem na infalibilidade do papado. Então, nós não temos nada a ver com isso, nós somos do remanescente de Jerusalém, nós somos do remanescente que depois Martinho Lutero mais para frente vai combater isso, mas já havia um remanescente, pelo amor de Deus, não é Martinho Lutero que gera os protestantes. Sim, há muito protestante que eu também não concordo, denominacionalista, luteranos, anglicanos, eu não concordo com essa ala, porque eu não sou denominacionalista tradicional, mas eu sou do remanescente que vem através dos séculos, se resguardando, procurando a essência do reino de Jerusalém. Olha o que acontece aqui, com toda essa bagunça, vou colocar aqui uma bagunça, dessa igreja que avança para cá e vai avançando até os dias de hoje. Aí surge esse papado, vou fazer uma mitra papal aqui, ó.
esse papado surge e começa a matar, começa a perseguir, começa a proibir ler a palavra, ler a Bíblia, começa a chamar de bruxos aqueles que não concordavam com a palavra do Senhor, aqueles que buscavam o Senhor de uma maneira diferenciada, e os queima na fogueira. Isso começa a famosa Inquisição. Começa a Inquisição, aí começa um poder maligno a operar dentro desse poder misturado com Roma. Mas o que acontece? Passa o tempo em 476, o poder de Roma em si, o Império Romano cai. 476, aí começa a Idade Média. Só que quem está no poder é a Igreja Romana. O poder de Roma como império, como Estado, cai, mas se levanta quem? O poder da Igreja do Papado. E essa igreja começa a governar, e aí começa a Idade das Trevas. Gente do céu, estudem, estudem. Aqui estou dando uma pincelada. Foi o período mais terrível da história, onde as maiores injustiças pela Inquisição, inclusive pela Inquisição, temos o maior número de mortes contra judeus. A igreja romanizada se dedicou a matar judeus. Eu estava vendo um vídeo de Silvio Santos, o famoso senador Abravanel, contando a sua história. Ele se emociona falando quando os reis católicos da Espanha falam para o seu bisavô, se não me engano, eles falam, você fica e o povo vai ter que ir embora, porque eles estão matando, expulsando e enviando para as Américas muitos judeus. E muitos são mortos. Tanto Portugal, a Península Ibérica, tanto Portugal como a Espanha, a França, a Inquisição em si, mata aos milhões o povo de Deus, o povo de Israel. De fato, houve uma mortandade, ou se convertia a igreja romana apóstata do papado, ao qual matava, olha, os cristãos matando, inclusive os próprios muçulmanos sofrendo, as cruzadas, o próprio povo de Israel, os próprios judeus sofreram com essa igreja maligna romana que queimou, matou, meu Deus do céu, muito o que falar sobre isso, gente do céu. E aí começa a Idade Média, onde o poder do papado avança até nós temos 1517, que é uma reforma, e já aí começa a mudar tudo, e por causa da reforma começa uma mudança até na modernidade, na ciência, porque tudo isso era proibido e controlado pela igreja romana. E nós vemos essa passagem aqui, essa passagem dessa igreja avançando, e nós já estamos vivendo esse segundo milênio, temos o primeiro milênio, o segundo milênio, e aqui chegamos ao tempo moderno, onde a igreja agora protestante também se corrompe, a igreja protestante também fica bagunçada nas suas doutrinas, apostatando e com tanta baderna que vemos hoje em dia. Por isso que eu não concordo com o protestantismo nem com o movimento gospel moderno, porque está corrompido. Por isso, sempre digo nos meus vídeos, precisamos de uma nova reforma e precisamos de um reavivamento. Porque desde o passado, essa essência do povo de Israel vem avançando e chega aqui aos tempos de hoje. Em todo esse tempo sempre houve um remanescente que prega não o evangelho de Roma, não o papado de Roma, não está pregando o protestantismo das denominações, o anglicano, o presbiteriano, o batista, não. Isso tudo é a farinha do mesmo saco, é a mesma essência e o mesmo conteúdo que corrompe a humanidade na sua religiosidade. Agora nós estamos falando de uma essência que vem do reino de Deus, que passa desde o povo de Israel para com Yeshua e seu ministério e a sua igreja, e essa igreja se preserva através dos séculos. E essa igreja precisa voltar agora, porque é um remanescente, eu te digo, nós fazemos parte desse remanescente que pregamos o reino de Deus. Muita gente critica a igreja romana com razão, mas a igreja protestante e denominacional está da mesma forma. É idólatra cantores, pastores, bispos. A riqueza tomou conta dessa igreja protestante e denominacional, onde criaram impérios, convenções, modelo daquilo do outro, onde tem um rei, um monarca que está recebendo e todo mundo paga tributo a ele. Diga se não é verdade. E vemos corrupção
escândalos, malignidade, da mesma forma que o mesmo poderio de Roma. Então, nós vemos uma grande perdição, mas há um remanescente que louva, aleluia, exalta o nome do Senhor e prega o verdadeiro evangelho do reino. Eu quero que você faça parte desse povo. Nós não temos placa, nós não temos denominacionalismo, mas pregamos a essência do reino de Deus e sua justiça. E esse povo lavado, remanescente, que o Senhor vem buscar. Você sabia? O Senhor não vem buscar batistas, anglicanos, luteranos, nem católico-romanos. Ele vem buscar um povo lavado e redimido no seu sangue. Ele não vem buscar a igreja adventista, a igreja mórmon, a igreja... Não. Ele vem buscar um povo lavado e redimido no seu sangue, que vive o verdadeiro evangelho do reino. Meu Deus do céu, de qualquer língua, de qualquer nação, de qualquer etnia, nós vamos ser um povo lavado, e você pode fazer parte desse povo. E se você não é, receba a Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, como teu único e suficiente Salvador, porque ele diz a todos quando receberam, deu-lhes potestades de ser chamados filhos de Deus, deu-lhes potestade para serem chamados filhos de Deus. Isso é algo maravilhoso. Por que eu salientei isso? Porque temos aqui, como falei, 1000 anos, já vivemos esses 1000 anos, temos todo esse período, um período escuro medieval, né? Pelo menos de 476 a 1400 e pouco, a quase 1500, temos um período aí de transição maligna, aí vem a reforma, vem avançando até os dias de hoje, pelo menos 2 milênios. Agora temos aqui um final, não sabemos, interrogação, não sabemos quando vai ser. Não adianta colocar data, mas que está próximo, está muito próximo. Então temos aqui 120 jubileus. Por que o número 120? Porque o número 120 é muito simbólico na palavra. Vamos começar em Gênesis 3:3. Gênesis 6:3. Nós vemos uma declaração do próprio Eterno falando antes do dilúvio. Ele diz que os dias do homem seriam 120 anos. Ou seja, desde a chamada de Noé, você pode ver que Noé gerou seus filhos, que se crê que eram trigêmeos. Você vai ver quando ele gera os 3 filhos em Gênesis 5:32, diz que com 500 anos gerou a Shem, Cã e Jafé. Sem, Cão e Jafé. No mesmo ano, quando fez 500 anos, se crê que eram trigêmeos, os filhos de Noé. Em Gênesis 5:32. E você vai ver que a malignidade, depois de toda essa geração de anos, vai avançando e chegamos ao capítulo 5, onde Noé é o responsável por pregar. O próprio Pedro declara de uma forma assim muito afirmante, convicto, ele diz que ele era chamado de pregoeiro da justiça. Então ele pregou. Desde que ele foi chamado até vir o dilúvio, se passaram pelo menos 120 anos. O próprio Yeshua disse, o próprio Deus Todo-Poderoso, falei Yeshua, mas é o Deus Todo-Poderoso, o Pai que está falando aqui, está dizendo 120 anos, ou seja, é um marco de uma geração aqui, nesse período aqui vem o dilúvio. Então aqui vem o chamado de Noé, nesse período aqui, e ele passa um tempo pregando com 120 anos, esses 120 anos, ele não se dedica somente a fazer a arca, não foi 120 anos que ele demorou para fazer a arca, por favor, a Bíblia não diz isso, mas nesse intervalo que ele recebeu o chamado, até o dilúvio são 120 anos, e essa é uma média do homem. Você vê que a partir desse tempo, depois do dilúvio, começa a se encurtar, como falei no outro estudo, começa a se encurtar a idade e chega a 70, 80, os mais robustos, como diz o salmista. Então, temos aí um período de juízo, ou seja, esses 120 anos é a marca do limiar, para ser um prelúdio, uma preparação para um grande juízo. Nesse tempo foi com água. Então temos aqui, vamos falar assim, esses 120 jubileus, lembrando que a própria ministração de Yeshua ali, quando ele começa o seu ministério, ele declara aquilo que o próprio profeta Isaías diz, que ele estava anunciando o ano aceitável do Senhor. Gente do céu, muita coisa para falar aqui. Então, já passou todo esse tempo e temos aqui 120. Fechando-se esse tempo, vem juízo. Agora não é com água, mas vem fogo do céu. Aqui é fogo. Fogo.
e vem juízo do Senhor. Eu sei que há muitos que interpretam a vinda do próprio Salvador, que será antes da tribulação, outros dizem que é no meio da tribulação, outros dizem que é após a tribulação, pós-tribulacionismo, outros nem creem nisso, dizem que isso é história, historicismo, outros dizem que é futurismo, de fato vai acontecer, outros são preteristas, enfim, temos tanta gente e tantas ideias, desde o milênio a milenismo, pré-milenismo, pós-milenismo, muitas ideias. Não podemos ser categóricos, por favor, que a informação e abundante para todas essas linhas de pensamento. E por que, me perguntam? Por quê? Por quê? Porque, de fato, o próprio Yeshua disse, não vos compete saber o tempo, não vos compete saber a data. Ele falou para os seus discípulos antes de partir, não vos compete, parem com isso. Em outro lado também ele diz, nem o pai, aliás, o pai sabe nem o filho, o pai sabe, pelo amor de Deus, nem o filho na sua condição humana, ele não sabia, lógico, assunto aos céus agora, ele está como na eternidade de glória, assentado nas regiões celestiais, e ele é Deus na essência sobrenatural, e que acontece, ele logicamente sabe, na sua condição humana não sabia. Então preste atenção, amado, se ligue nisso aqui, nós precisamos estar de acordo de uma coisa, que o fim vem e você precisa estar alerta. Pode levantar todas as teses que queiram levantar, e essa briga não é de hoje, mas é secular, mas ninguém pode falar a data nem a hora, mas já vem e nós precisamos estar preparados para isso. Olha outro número 120, vários 120 simbólicos na palavra do Senhor. Em Deuteronômio 34, 7, Deuteronômio 34, 7, temos mais 120. Os primeiros 120 são o limite da pregação, desde que ele é chamado, não é chamado até o dilúvio, onde ele pregou, pregoeiro da justiça. Em Deuteronômio 34, 7 diz que o próprio Moisés viveu, Moisés vive 120 anos, ele morre com 120 anos, dividido em três períodos de 40 anos, no Egito, no deserto pastoreando e depois no deserto guiando o seu povo. Moisés é um marco, gente do céu, por quê? Porque ele morre com 120 anos e está prestes a entrar na terra prometida. Era para ter entrado com 120 anos, ter entrado na terra prometida, mas não entrou, você sabe por quê, essa é outra história, mas temos aqui os 120 jubileus, é quando a igreja de fato vai se deparar com a realidade, embora vão acontecer muitas coisas, inclusive um milênio glorioso que vai acontecer, e esse milênio é numa dimensão já gloriosa, embora vai ser na terra, e depois estaremos adentrando e seremos transportados para a dimensão Hashamayim, que é uma dimensão celestial, para um novo céu, uma nova terra, e teremos a cidade santa que virá, não diz que virá até a terra, já fiz esse estudo, mas vem buscar essa geração que vai passar tudo isso, até o juízo do trono branco. Terei que fazer uma aula escatológica de tudo isso, mas você que entende, sabe que você precisa analisar passo a passo, embora muitas linhas de pensamento, mas aqui nós temos um final. Então Moisés, com 120 anos, quando está pronto para entrar na terra prometida, depois de tanta luta no deserto, esse deserto simboliza a passagem da igreja na terra, do povo de Israel como a igreja na terra, e agora precisa entrar na terra prometida. Moisés é um representante de uma idade profética de 120 anos, é algo muito importante isso. O próprio Daniel diz que levantou, o próprio Dário da Pérsia levantou 120 sátrapas. Daniel está escrito isso em Daniel 6:1. 120 sátrapas, ou príncipes, sátrapas, que iriam governar, porque o número 120 também é um número de governo. 12 é um número de governo, vezes 100, 120, dá uma ideia de governança, de autoridade, onde há plenitude de ordenança e de governo. E há muitos 120, você vai ver nas crônicas, quando Salomão levanta esse templo, há também
medidas, sempre vai aparecer 120, 120, 120, porque são medidas de governo sobrenatural do reino. Então nós temos que analisar esses 120. Que mais temos também em Atos? Isso aqui me chama muito a atenção, ó. Atos capítulo 1, é isso? Capítulo 1, versículo 15, diz que estavam reunidos 120 pessoas. E é a primeira vez, preste atenção, é a primeira vez que homens e mulheres são contabilizados juntos. Você sabia que a cultura judaica não permitia contabilizar as mulheres nem as crianças? Sempre, até quando nessa versão judaica se contabilizam, até por exemplo na multiplicação dos pães e dos peixes, 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Sempre assim, tanto sem contar mulheres e crianças, porque havia uma segregação. Só que a primeira vez que se contam junto homens e mulheres, você pode ver e confirmar em Atos capítulo 1, versículo 15, diz, estão ali Maria, mãe de Jesus, e outras mulheres junto com os apóstolos, e no meio os apóstolos, juntos 120, ou seja, é a unicidade, unidade, estão unânimes. Essa é a virtude da igreja, que precisa estar unânime nessa hora. É por isso que vou pregar quanto puder daqui para frente, vou pregar contra o denominacionalismo que segrega. Todos aqueles que dizem, eu tenho uma visão, e eu não posso me misturar com as igrejas que não têm a visão. Já vivi esse dogma humano da visão, onde proibiam a gente se misturar com igrejas que não tinham a visão. E aí, vocês vivem a visão? Tem a visão? Lembra desse tempo? E a gente se segregava numa redoma, lógico, nessa monarquia piramidal, onde se separavam 12 vezes 12, toda essa organização era segregadora, terrivelmente segregadora. Assim como também os denominacionalistas, eles dizem, batem no peito, nós batistas, nós wesleyanos, nós assembleianos, todo esse tipo de movimento secular humano, porque são nomes inventados por homens, e com base em nomes de homens humanos. Eu não posso seguir a Wesley, porque ele falhou em muitas coisas. Eu não posso seguir a Calvino, porque Calvino morreu e acabou e terminou a sua história. Eu não posso ser calvinista. Eu não posso ser de Armínio, porque ele acabou. Paulo dizia, vocês são carnais, sempre vou bater nessa tecla, vocês são carnais, de Apolos, de Paulo, de Cefas. Por acaso eu morri por causa de você? Nós somos de Cristo, de Yeshua HaMashiach. Somos servos do nosso eterno Yeshua HaMashiach. Estamos aqui servindo ao Senhor e não podemos segregar, não podemos discriminar, não podemos nos separar. Porque as pessoas brigam hoje em dia, principalmente porque um segue o que Armínio interpretou, o que Calvino interpretou, o que Wesley interpretou, o que o Moroni lá, o Joseph Smith interpretou, os Russelitas, segundo Russell, o que ele interpretou. Então, segundo o que alguém interpretou, nós vamos nos dividir, está repreendido. É tempo de unidade, 120 unânimes, homens e mulheres. Agora não há segregação, não há separação. É um povo só lavado no sangue do Cordeiro. E paremos com tanta baboseira porque Yeshua vem buscar uma igreja lavada que prega não o evangelho de Roma, mas o evangelho da igreja fundada em Jerusalém, que cresceu, que prega o verdadeiro evangelho do reino e mais nada. Estamos nesse tempo final e você precisa se alistar. Precisamos parar com tudo que é coisa pecaminosa e maligna, porque muita gente está lá, vão ter, muitos bispos, pastores, apóstolos, pensam que são monarcas, estão desfrutando e extorquindo as ovelhas e abusando e vivendo no meio do ouro e da prata e pensam que Jesus não volta mais. Isso está errado. Vamos ler o que diz, para terminar, em 2 de Pedro. Abra em 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Olha o que diz a palavra do Senhor. Não retarda o Senhor não tarda, preste atenção, o Senhor não tarda. E Ele vai cumprir a sua promessa. Alguns a julgam demorada, pensam que Jesus não volta mais. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça. Decore isso, por favor, porque Paulo já falou em outras passagens para Timóteo, ele não quer que nenhum pereça. Não querendo que nenhum pereça, não querendo que nenhum pereça,
mas diz aqui claramente, senão que todos, tomara que todos possam chegar ao arrependimento, a humanidade toda tomara. Eu sei que nem todos vão ser salvos, eu sei que muitos vão se perder, vão apostatar, vão se desviar, isso é fato, mas tomara que todos, como diz aqui, venham e cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Tudo vai acabar com fogo. Aqui foi com água, que vai ser com fogo. Visto que todas essas coisas hão de ser desfeitas, deviam ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Isso que está faltando na igreja. Santo procedimento e piedade. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados vão se derreter. A coisa séria acontecendo aí. Então não pense que Deus vai dar um tapinha nessa terra e vai dar uma reformadinha, porque eu já fui pedreiro e eu sei o que é uma reforma e eu sei o que é uma nova casa. Há uma nova terra, uma nova casa, uma nova dimensão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus, nova terra, nos quais habita a justiça. Queridos, é hora de arrependimento, é hora de buscar ao Senhor, é hora de buscar o verdadeiro evangelho. Pare de que manipule, para deixar que manipulem a sua vida e te levem para a caixinha da sua denominação, para esse movimento que estão pregando, para a dogmática, onde te prenderam com rédeas ali, para te extorquir. Seja liberto e viva a excelência do reino de Deus. Que o Eterno te abençoe. Se essa palavra chegou no teu coração, glorifique ao Senhor, propague esse vídeo, deixe o seu like e te convidamos para estar conosco nessa unção para uma nova reforma e um novo avivamento. Um abraço e um beijo no seu coração.